TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida. Eu sou o pastor Adilson Malaquias e estamos aqui mais uma vez nessa semana trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Você que tem nos assistido, você que tem compartilhado as nossas mensagens, quero te agradecer, por esse apoio e pode ter certeza que aonde essa palavra chega, ela sempre traz transformação. Por quê? Porque é a palavra de Deus, não é a palavra do pastor, é a palavra do Senhor. Eu gostaria de saber como é que foi a sua semana, como é que está a sua semana. Manda para mim no WhatsApp, fala comigo, manda suas mensagens, manda seus pedidos de oração. Está aí passando na tela o nosso número de WhatsApp. Nós estamos aí alcançando várias cidades ao redor da cidade de Petrópolis, no estado do Rio também. Então, quero desde já falar para você, você é especial. Você que tem nos assistido, eu tenho certeza que Deus ele tem algo muito especial para fazer com a sua vida. E hoje, eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus, uma palavra que se encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15. E acredito eu que muitos já ouviram mensagens sobre esse texto e sobre esse tema. Fala sobre Naamã. Naamã, ele era um comandante do exército da Síria, uma pessoa muito valorosa, uma pessoa que já tinha vencido várias batalhas, várias guerras em nome do Senhor. E isso que é interessante, foi em nome do Senhor. Mesmo ele não conhecendo a Deus, Deus já tinha uma obra na vida de Naamã. Como Deus também tem na sua vida, você sabia disso? Talvez você ainda não é um frequentador da igreja, talvez você ainda não reconheceu a Jesus, não levantou as suas mãos para reconhecer o Senhor como Salvador da sua vida, mas Deus tem uma obra na sua vida. E não foi diferente com a história de Naamã, mas conta a história que ele, mesmo sendo aí um soldado, um comandante, uma pessoa especial para o rei da Síria, mas ele tinha uma enfermidade incurável. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Eu sei que nós temos aí médicos, pessoas capacitadas, nós temos exames, vários tipos de exames, e eu sei que muitas vezes há algumas enfermidades que o homem diz que não tem jeito. O homem fala, não tem jeito. Realmente essa enfermidade é para a morte. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o nosso Deus é Deus da vida. E Ele pode mudar a sua história, como mudou com a história de Naamã. E eu quero ler o texto com você, é um texto um pouco longo, mas eu gostaria que você corresse lá, pega a sua Bíblia. Talvez você tenha uma Bíblia no celular, num tablet, ou você tem ela impressa, pega lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, a história de Naamã. Amém, queridos? Vamos acompanhar? A palavra do Senhor diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem respeitado e honrado pelo seu senhor. Por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria vinham atacar Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que cures da lepra.
Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: Por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Queridos, olha só o que esse versículo fala. Né? Aqui o rei de Israel, ele fala, né? Por acaso sou Deus, né? Aquele que tem o controle da vida ou da morte. Somente Deus tem o controle da vida e da morte. Continuando lendo. Porque esse homem me envia alguém para que eu cure de lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: Por que rasgaste as tuas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Queridos, Deus levanta homens, mulheres como profetas, até mesmo nesse tempo, como boca de Deus. Então eu gostaria que você pudesse também estar atento, né, a cada versículo que nós lemos, a cada frase que nós lemos. Porque eu creio que, como Deus falou comigo, Ele vai falar com você também nesse dia. Versículo 10 diz: Eliseu enviou uma mensagem para lhe dizer: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Fafar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali, furioso. Mas os seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado, a sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Queridos, dentro desse texto, eu tenho certeza que talvez uma frase, um versículo, uma palavra lhe chamou a atenção. Mas o que me chamou a atenção nesse texto foi o versículo 13, que diz assim: Mas os seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Queridos, Naamã, como um grande guerreiro, né, um soldado, um comandante, Naamã ele estava acostumado com grandes batalhas, vencer muitos inimigos, conquistar muitas terras, mas eu creio que no coração de Naamã ele estava esperando algo sobrenatural. E muitas vezes nós somos também assim. Nós estamos sempre buscando algo sobrenatural, algo que, né, um anjo venha me revelar, né, alguma coisa, né, assim, bem diferente que aconteça na minha vida para resolver a situação a qual eu estou passando. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Deus é Deus de coisas simples. São coisas simples. Né? Olha o que o profeta pede Naamã para que ele se lavasse no rio 7 vezes. Eu imagino Naamã, né, aquele guerreiro, aquele comandante, ele teve que se despir na frente dos seus soldados, mostrar, né, a sua lepra, o seu pecado, a sua enfermidade, mostrar para todos que ele estava enfermo e a lepra era contagiosa. E ele teve que se despir. Ele teve que se mostrar o pecado, confessar o pecado. E eu sei que, talvez no entendimento de Naamã, aquilo era algo muito difícil. E ele esperava algo, talvez, que ele já estava acostumado a fazer, talvez, né, fazer algo assim, né, que
viesse um anjo, alguma coisa sobrenatural, mas foi uma coisa simples. E eu quero dizer, Deus, ele age sobre coisas simples. E muitas vezes, né, nossa vida, nossas lutas, nossas adversidades, e nós queremos um sobrenatural de Deus, às vezes a resposta está do teu lado, a resposta está muito próximo de você. E talvez você tenha ouvido, né, a resposta, né, daquilo que você tem indagado ao Senhor, daquilo que você tem perguntado ao Senhor todos os dias, talvez você também tenha ouvido todos os dias, mas você não está atento. E queridos, como eu tenho essas experiências? Quantas vezes Deus ele fala comigo através de um louvor, às vezes no carro, né? Às vezes eu venho conversando com Deus, eu tenho esse hábito, né, de estar sempre conversando com Deus, e no louvor Deus me traz uma resposta. Ou conversando com alguém, talvez ele contando uma experiência, uma pessoa me contando uma experiência, e Deus me traz a resposta. Então nós precisamos ficar atento. Se você tem buscado algo de Deus, se você tem clamado ao Senhor, se você tem buscado a tua cura, se você tem buscado a solução daquilo que você está vivendo hoje, fique atento nas respostas, porque Deus continua falando. Muitas vezes os nossos ouvidos espirituais que não estão abertos para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então fique atento. Mas eu quero também compartilhar aqui, né, algumas lições desse texto. E eu tenho certeza que você também vai tirar algumas lições, talvez outras que nem eu coloquei aqui, nem pontuei aqui. Mas anota, pega aí um caderno, né? Começa a anotar algumas lições que você tira desse texto para a sua vida. Mas eu quero falar sobre o versículo 1. Queridos, há um provérbio que diz assim: ninguém é tão pobre que nada possa oferecer, e tão rico que não precise de nada. Queridos, nós precisamos, sempre vamos precisar de Deus. Algumas vezes nós nos apoiamos naquilo que nós temos, né? Nós apoiamos, talvez, na posição a qual nós alcançamos. Mas entenda bem, chega um momento que o dinheiro talvez não paga uma enfermidade, por exemplo, como Naamã, né? Que mesmo que ele tivesse todo o tratamento necessário, não ia conseguir a cura, porque ele precisava de um milagre. Porque naquela época a lepra não tinha cura. Então, queridos, hoje nós vivemos também em tempos assim. Há enfermidades que não há cura. Mas, quando nós apresentamos a Deus, Ele é Deus do milagre. Ele é Deus do sobrenatural. Então nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer nos abençoar. Ele está pronto a estar nos abençoando. E como Naamã, né, que ele ouviu, ele deu crédito àquela menina, né, e foi lá conversar com o rei da Síria, depois ele vai conversar com o rei de Israel, ele procurou a cura, né? Ele procurou a cura porque ele sabia que existia um Deus verdadeiro, um Deus de milagre, um Deus do sobrenatural em Israel. Mas hoje, o mesmo Deus que estava em Israel, ele está conosco hoje, que se chama Jesus Cristo. Então eu não sei o que você está passando, não sei qual é o seu sofrimento, não sei a condição a qual você se encontra no dia de hoje, mas eu creio que aonde você estiver, independente se você pode dobrar o seu joelho ou não, talvez você está ouvindo e vendo essa mensagem dentro de um ônibus. E eu creio que se você fechar os seus olhos e com toda a fé você clamar ao Senhor, apresentar a Deus o que você está passando, Ele vai trazer a solução para a sua vida. Então, queridos, abra o seu coração para Cristo Jesus. Ele é o Deus do milagre, Ele é o Deus do sobrenatural. Nesses anos, né, que eu tenho de conversão, quantos milagres eu vi o Senhor fazer. Eu vi Deus curar o meu pai de câncer. Ele teve câncer na garganta. E Deus literalmente foi o Senhor, porque Deus ele fez uma promessa para o meu pai. E quando meu pai tomou posse dessa promessa, Deus começou a curar. Deus começou a agir na vida dele, ao ponto dele ficar curado e viver ainda muitos anos ainda aqui sobre essa terra. Então, queridos, creia, acredite. Deus é conosco, Deus está presente todos os dias da nossa vida. Mas a segunda lição que eu separo aqui é lá no versículo 2. E eu vejo aqui uma jovem, uma criança, não sei, não fala a idade dela, mas fala que ela
poderia, né, naquela situação que ela estava vivendo, porque ela foi tirada da sua terra, ela foi levada como escrava, ela poderia estar oprimida, ela poderia estar triste, ela poderia, né, nem querer falar, né, sobre o que acontecia na sua terra, quem era Deus na sua terra, mas nós vemos que Deus, ele fez o sobrenatural acontecer através da vida o quê? De uma jovem, através da vida de uma criança. Então eu gostaria de convidar a você a ficar atento, sim, atento, atento, porque Deus ele usa crianças, Deus usa pessoas e talvez pessoas que você menos espera. Deus ele pode usar para abençoar a sua vida. Então, queridos, fique atento, preste atenção. Talvez aquela criança, né, que você encontra com ela todos os dias, talvez até o seu filho. Ele sempre traz uma palavra, ele sempre traz uma advertência, ele sempre traz uma direção usada por Deus para que possa lhe abençoar. Então não deixe passar essas oportunidades. Essa oportunidade para que Deus possa abençoar a sua vida, para que Deus possa transformar a sua vida, como transformou a vida de Naamã. Naamã, ele deu ouvido àquela criança. Ele foi atrás da sua bênção. E queridos, vá atrás da sua bênção. Vá atrás do milagre. Não fique parado, não. Se o Senhor ele tem prometido, ele vai cumprir. Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então acredite no milagre de Deus na tua vida. Acredite que Deus ele pode mudar a sua história, como mudou a história de Naamã. A terceira lição que eu aprendo nesse texto é que o homem, querido, ele sempre busca de alguma forma colocar Deus dentro de uma forma. Vamos ler lá o versículo 11. Olha só o que diz aqui o versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria de pé e o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e curaria da lepra. Queridos, muitas vezes nós colocamos Deus dentro de uma forma e achamos que ele tem que fazer aquilo que nós queremos, ou da forma que nós pensamos. Não, Deus vai fazer do meu jeito. Deus vai fazer do jeito que eu quero. Não é bem assim, não. Querido, nós estamos aqui, né, nós não estamos aqui para que Deus nos sirva, mas para que nós sirvamos a Ele. Claro, Ele é um Deus abençoador. Ele é um Deus bom. Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus de sobrenatural. Ele quer te curar, Ele quer te salvar, Ele quer restaurar. Imagina, né, um pai maravilhoso, que quer suprir todas as suas necessidades. Esse é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. Mas entenda bem, é Ele que é o Senhor. Muitas vezes nós colocamos Deus como o gênio da lâmpada mágica. Vou lá, vou esfregar a lâmpada, vai sair um gênio, vou pedir 3 pedidos e vou ficar bem, vou alcançar os meus sonhos, os meus projetos. Não é assim que acontece. Nós temos um Deus, claro, Ele quer te abençoar, mas entenda, nós estamos aqui para servi-lo. E Deus ele não trabalha muitas vezes da forma que nós entendemos. Às vezes você fala, Senhor, me dê paciência. E Deus vai permitir que você depare com situações para tirar a tua paciência, né? Para que de alguma forma você possa, talvez, ser trabalhado, ser restaurado. Então Deus ele tem essa forma de trabalhar. Entenda bem isso. O nosso Deus, queridos, ele age no sobrenatural, ele age, né, nas coisas maravilhosas. Esse é o nosso Deus. Então entenda que Deus ele está trabalhando também na tua vida. Talvez não da forma que você quer, não é da forma que você espera, mas Ele está trabalhando, Ele está agindo. Talvez você pense assim, mas poxa, está tão lento, as coisas não estão acontecendo da forma que eu quero, que eu espero, mas está acontecendo. Tu pode ter certeza disso. Então continue acreditando, continue tendo fé, continue clamando, continue buscando a presença de Deus na tua vida. Ele quer fazer um milagre na sua vida. Entenda isso, mas não desista. Não é porque, mas está demorando. Não desista. Mas é porque eu já estou cansado de orar e nada aconteça. Querido, não desista. Continue orando,
continue clamando. Pode ter certeza que Deus está trabalhando para que você seja abençoado. Eu aprendo também, queridos, aqui no versículo 12, né, que o homem, né, Naamã, ele era um homem tão inteligente, mas ele era orgulhoso. E quase ele perde a sua bênção por causa do seu orgulho. Né? Por quê? Porque quando ele viu que as coisas não seriam da forma que ele projetara, ele simplesmente virou as costas e já estava indo embora. Ele ia perder a sua bênção. Então, querido, não seja orgulhoso. E nós, né, seres humanos, quantas vezes nós somos orgulhosos? Não aceitamos ajuda, não aceitamos. Esses dias eu cheguei para uma senhora, falei, só aceita uma oração? Ela, não quero. E foi até bem áspera. Falei, tá bom, sem problema. E quantas vezes nós somos assim? Né, a Bíblia fala assim, né, que maldito o homem que confia no homem. Ou seja, maldito o homem que confia nos seus próprios braços. E muitas vezes nós somos autoconfiantes, confiamos muito no nosso braço e se esquecemos que, na verdade, nós precisamos confiar nos braços de Deus. Porque é Ele que abre portas e fecha portas. É Ele que abre a janela dos céus. É Ele que dá vida, é Ele que tira a vida. É o nosso Deus. Então, queridos, reveja as suas atitudes. Faça uma autoavaliação de você mesmo. E veja se talvez você não está sendo orgulhoso. Né? Talvez as pessoas que estão ao seu redor querem te ajudar, as pessoas querem te abençoar, as pessoas querem te dar um conselho, né, para que a sua vida tenha uma direção que venha frutificar e você simplesmente feche o seu coração, feche os seus ouvidos. E se isso estiver acontecendo, você está fadado a perder a sua bênção, a perder a sua vitória, a perder a sua conquista. Então, abra o seu coração para Jesus. Deixe o orgulho de lado. Aceite ajuda, aceite uma oração, aceite uma visita na sua casa, aceite um culto no seu lar. Peça, né? Peça uma igreja próxima à sua casa, pastor ou um líder da igreja, vem cá, vamos fazer um culto na minha casa. Traga a presença de Deus para o seu lar, para o manifestar de Deus na sua vida, para que Ele possa mudar a sua história. E por último, aprenda aqui também, lá no versículo 14, que quando diz assim, assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes a ordem do homem de Deus, ele foi purificado e a sua pele se tornou-se como de uma criança. Queridos, é assim que Deus faz. Ele é o nosso Deus, é o Deus do milagre. Ele é o Deus do sobrenatural. E Deus, querido, é aquele que realmente ele está sempre disposto a nos abençoar, a nos curar. Basta nós obedecermos. E como eu sempre falo aqui, obedecer não é algo fácil, não. Obedecer, querido, é algo que realmente exige de nós fazermos aquilo que nós não queremos. Porque aquilo que nós queremos é fácil. Mas obedecer, querido, exige mais do que isso. Exige com que a gente possa realmente, nós possamos abrir mão da nossa vontade, do nosso querer, da nossa vida, do nosso tempo, né, das nossas decisões. Então, pensa sobre isso. Será que você não precisa abrir mão de algumas atitudes? Será que você não precisa abrir mão de alguns pensamentos, né, que talvez você venha trazendo ao longo da sua vida? Eu aprendi assim, é a síndrome de Gabriela. Eu aprendi assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não faça isso com você. Se dê a oportunidade para aprender o novo de Deus, para aprender o melhor que Deus tem para a sua vida. E eu concluo dizendo a você que possa, né, como eu falei, nós separamos aqui algumas lições, mas talvez Deus possa ter falado com você de uma forma diferente. Você tem encontrado algumas lições diferentes nesse contexto desse texto, mas eu aprendo, querido, que nós precisamos
estarmos atentos para as coisas simples. Simples da vida. Para aquilo que Deus está fazendo. Olha ao seu redor, quantos milagres que Deus fez e continua fazendo. Faça assim um levantamento da sua vida, olha um pouquinho para trás, porque muitas vezes nós estamos aí presos, mas e se não der certo? E se não acontecer da forma que eu espero ou que eu quero? E se, queridos, Deus é Deus de milagre. Ele fez, fará, vai continuar fazendo todo o tempo. Então acredite nesse Deus que é o Deus do sobrenatural. Acredite no Deus do milagre. Seja uma pessoa realmente de fé. Seja uma pessoa que possa viver o melhor de Deus. Deus tem o melhor para viver, para fazer na sua vida, para que você possa viver uma vida abundante. E Naamã, ele sai dali com a sua vitória em suas mãos. Mesmo depois de toda aquela crise de pensamentos, aquela crise emocional, mas ele sai com a sua vitória porque ele se rendeu ao Deus Todo-Poderoso. Se renda ao Senhor nesse dia. Fala para Ele, confesse ao Senhor como sendo o Senhor e Salvador da sua vida. Deixe Ele entrar na sua casa. Deixe Ele mudar a sua vida. Eu quero estar orando, por todos vocês que estão nos assistindo nesse dia. Eu quero orar também, nós temos aqui alguns pedidos de oração. Eu quero também estar orando, orando aqui por todos aqueles que têm nos pedido oração lá pelo WhatsApp. Então nós temos aqui o pedido de oração por Leia. Temos aqui também pelo senhor Augusto. Orar também pela Lília, Dona Lília também. E oração pelo Eduardo, Carlos Eduardo. Vamos orar? Feche os seus olhos nesse momento. Coloque diante do Senhor as suas necessidades. O Senhor, Jesus, Ele está aí ao seu lado nesse momento. E Ele está aí para te abraçar e para fazer com que o milagre aconteça na sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus amado e querido Pai, eu quero nesse momento, ó Deus, apresentar a vida do Carlos Eduardo, como da Leia, como do senhor Augusto, Senhor Deus, como da Lília e tantas outras pessoas que estão nos assistindo. Pessoas essas, ó Deus, que precisam de um milagre, como o Senhor fez na vida de Naamã, um sobrenatural. Algo, Deus, que talvez que por eles mesmos eles não consigam alcançar ou fazer. Então, Pai, vai de encontro à vida de cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. Senhor, que só venha manifestar o poder, o milagre, o sobrenatural. E, Senhor, em especial também oro pela Ucrânia, Deus, que passa por esse momento de guerra. Senhor, em nome de Jesus, eu tenho certeza, Deus, que o Senhor, ó Deus, pode fazer, ó Deus, cessar essa guerra. Proteger tantas vidas, ó Deus, que têm sido ceifadas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, que só venha cuidar dessa população. Essas pessoas, ó Deus, que estão ali, sendo muitas delas órfãos. Pessoas, ó Deus, perdendo seus familiares nessa guerra. Pai, em nome de Jesus. Também peço ao Senhor, ó Deus, pela nossa cidade de Petrópolis. Pai, visita a nossa cidade com poder e graça. Senhor Deus, nós não compreendemos, ó Deus, tudo isso que está acontecendo. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Então, Pai, faça cessar essa chuva que destrói, essa chuva, Deus, que tem ceifado tantas vidas. Pai, em nome de Jesus, peço por todos os comerciantes da nossa cidade, alguns deles, ó Deus, que estão sem expectativa de abrir novamente suas portas, mas, ó Deus, que o Senhor venha dar a eles uma direção, porque eles têm gerado emprego para a nossa cidade. Senhor Deus, eles têm, Senhor Deus, cuidado da sua família. Pai, então, em nome de Jesus, abençoa cada comerciante, a cada porta, Deus, da nossa cidade, Deus, que tem estado aberta, Deus, empregando famílias. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um grande abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês que têm nos assistido, peço novamente, compartilhe essa mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao coração daquele que estará nos assistindo. Um grande abraço e até a próxima semana. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus é a estrela da manhã.
TVC, a TV do Correio da Manhã.